Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Vamos começar o bate-papo de hoje, conforme anunciado. Vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, como nós estamos enfrentando, como nós estamos lidando com isso. E vamos começar fazendo uma conexão com Deus, que é o nosso Pai misericordioso, sempre bom, justo, nos dando o ensinamento, mentalizando Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, os nossos mentores espirituais, os nossos mentores da Casa de Ibirajara, que nos auxiliam sempre, pedindo que nos cuide, né, nesse estudo, que as nossas reflexões possam ser conduzidas e que todos que venham nos assistir sejam também assistidos pela espiritualidade superior. E para começar o bate-papo, vou convidar a Deise, né, para nos dar as pinceladas iniciais. Deise. Então, gente, a gente pensou em conversar um pouquinho sobre a pandemia, porque a gente tem visto, né, que, como já é esperado, é um fenômeno que causa muito impacto na vida da gente, várias alterações, e aí toda vez que a gente tem toda vez que a gente sai do que a gente considera o nosso usual, a gente tem reações diferentes, a gente tem desafios diferentes. E, assim, conciliar todo o nosso conhecimento, especialmente aqueles princípios que nos são trazidos pela doutrina, com o momento atual, é sempre de relevância, para que isso não fique aquele conhecimento estanque, para que ele tenha realmente um uso na nossa vida. E a gente tem percebido, inclusive, distorções com relação a interpretações de conceitos supostamente espíritas ao momento atual. Como, por exemplo, né, a gente sabe que nada do que está acontecendo é por acaso. Se a gente for lá no capítulo 18 da Gênesis, que fala do sinal dos tempos, há um parágrafo que diz assim: tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Então, assim, a gente tem que pensar que um evento dessa magnitude não é nem por acaso. Não é porque Deus resolveu dar uma animada no mundo, né, ou dar um sacode na gente. Não tem nada a ver com punição. A gente precisa, de uma vez por todas, tirar dos nossos ombros essa imagem do Deus vingativo. Como a gente não estava se comportando direitinho como devia, então larga lá uma pandemia para eles verem o que é bom. Isso não existe, né? Então, assim, a doutrina espírita já nos apresenta um Deus soberanamente justo e bom. Então, lá nesse mesmo item lá da Gênese, Kardec esclarece que as mudanças do planeta fazem parte da lei do progresso e que o planeta progride tanto fisicamente pela transformação dos elementos que compõem, né, a Terra, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados atrelados àquele planeta. E aí ele diz o seguinte: de duas maneiras se executa esse duplo progresso. Uma lenta, gradual e insensível. A outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido. Uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Então, o que a gente entende, né? A lei do progresso, ela vai caminhando. Então, a gente vai tendo aquelas mudançazinhas sutis que muitas vezes a gente nem percebe. Só quando a gente tem, depois de um período de tempo, a gente olha para trás e diz, nossa, como mudou. E faz parte da lei do progresso alguns momentos em que a mudança é mais radical. E aí, eis-nos numa delas. Aí, o que a gente precisa parar e pensar? Como diz Joana de Ângeles, todo desafio que nos acontece, a gente tem que parar e pensar: o que essa situação quer me ensinar? Essa pandemia não veio para que simplesmente a gente também tire daqui todos os espíritos que não merecem mais ficar na Terra.
que isso é um conceito também que andou rodando por aí, que a gente precisa alinhar. O planeta está passando por uma transformação de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. E como sempre acontece nesses momentos, alguns espíritos serão exilados do planeta por não estarem junto com aquela maioria que já podem ascender nessa hierarquia de mundos aí. Mas isso não significa que todo mundo que está desencarnando agora é porque está sendo exilado do planeta. A gente já teve outras pandemias, né? Sempre lembrado, por exemplo, Eurípides Barçanufo, que é um espírito super de escola, desencarnou na última pandemia, né? na última epidemia, e não tem nada de inferior. A gente vai ver agora, por exemplo, né? Claro que a gente não conhece a fundo a situação de cada um. Mas imaginar que uma Sueli Caldas esteja sendo exilado do planeta é um pouco forte, né? Então, assim, nessas épocas, sempre há encarnes e desencarnes coletivos. Da mesma forma que alguns espíritos estão desencarnando, outros estão encarnando, e nessa renovação, porque lembrem-se, não somos só nós encarnados, os espíritos do planeta Terra. Existe toda uma gama de espíritos que estão desencarnados e que encarnam, e aí a gente vai renovando as gerações e vai renovando os nossos propósitos, as nossas atitudes, a nossa forma de ser. O que é fato é que essa pandemia nos colocou para dentro de casa. E isso pode ser muito simbólico, porque esse ir para dentro, né? O Marlon Richtau até lançou um programa no início da pandemia, cujo título foi Vai para Dentro, porque era um simbolismo de que a gente precisava sair um pouco daquela vivência exterior no mundo e buscar a nossa interiorização. Buscar esse conhecimento de si mesmo, que, como diz Joana, né, o autodescobrimento é o maior desafio do homem contemporâneo. E não é Joana de hoje. A gente tem vários filósofos que sempre falavam dessa dificuldade que a gente tem de interiorização, de estar conosco mesmos. Schopenhauer dizia que a solidão é desafiadora porque faz com que o indivíduo tenha que lidar com a sua própria presença. Então, nessa pandemia, nós fomos convidados, dentre outras coisas, a lidarmos conosco mesmo, a descobrirmos como que a minha companhia, ela é boa ou ela é ruim para mim. Se ela é ruim, se eu não estou conseguindo lidar com esse convite de estar comigo mesmo, é porque tem alguma coisa em mim que eu preciso descobrir e que eu não estou acessando. Só que aí, a reboque disso, tem toda uma série de outros desafios. Porque, além da gente ter que ir para dentro, se descobrir, a gente tem que transformar muita coisa que a gente sabe aqui em coisa que a gente sabe aqui. Ou por outra, coisas que a gente já sabe aqui, mas que tem que transformar em coisas que eu saiba aqui. Essa é a grande diferença entre conhecer e saber. A sabedoria, como diz Joana de Ângeles, a sabedoria é não ter o conhecimento por si só, mas saber exatamente quando, onde e como aplicá-lo. Né, Carlinhos? Você está sem som. Esse valor do conhecimento, e aí eu queria inicialmente trazer alguma visão até do que é o conhecimento, né? Porque o conhecimento é simplesmente o resultado da análise e compreensão de informações. É você ter um bojo de informações. Agora, a sabedoria é como vai usar essas informações. É a avaliação do conhecimento pelo crivo dos valores éticos e dos valores morais. Eu estive pensando esses dias, e um bom exemplo que eu estive pensando do conhecimento, da sabedoria, é a parábola do joio do trigo, né? Onde é semeado um campo, o campo do Senhor, e é plantado o trigo. Enquanto estão dormindo, quer dizer, enquanto estamos em momentos de distração, vêm algumas pessoas e plantam junto a semente do joio. O joio, no início do crescimento, é muito semelhante ao trigo, né? É uma erva que cresce da mesma forma, é uma gramínea
que cresce da mesma forma inicialmente. Mas, ao final do crescimento, existe uma diferença. E aí a gente vê os lavradores, os trabalhadores daquele local, que é, por exemplo, né, o dono daquela terra, nada mais é que o nosso Senhor, levam a ele. Vieram à noite, quando estávamos distraídos, estávamos dormindo, estávamos perdidos nos nossos sentimentos, e plantaram uma erva daninha. Então, vamos arrancar tudo. E aí sim entra o conhecimento. Qual é o conhecimento, a sabedoria que ele traz? Não, nós temos que conviver. Né? Nesse momento, como a Deise falou no início, como estamos no mundo de expiações e provas, convivem junto o bem e o mal. Né? Mas um momento vai havendo cada vez mais o prevalecimento do bem nessas mudanças de mundos. Né? Mas não adianta querer resolver tudo no mesmo momento, porque senão você também vai acabar ceifando, né, o trigo, o que era bom. Então, o que fala a sabedoria? Espera crescer, que ao atingirem a maturidade produtiva, será fácil de diferenciar essas duas gramíneas. O trigo vai para o celeiro e o joio vai ser recolhido e queimado. Né? E esse queimado é importante, Carlos Pastorino traz, não é a destruição, é o queimar da chama divina que permanece. Né? Então, o mal, ou quem faz o mal, será sempre dado a chance de progredir, de recuperação. Então, é muito importante isso. E quando a gente, como a Deise falou, volta para o nosso interior, também depararemos com o joio. Né? E ficamos muito incomodados com o joio que nós descobrimos em nós. Mas é um momento também de entendimento e de aceitação, que todos nós fazemos parte dessa grande plantação, onde temos o joio e já temos o trigo. Então, vamos, nesse momento, não é esquecer, dizer não, mas vamos trabalhar mais o trigo, vamos trabalhar mais o que temos de bom, reconhecendo e trabalhando o que nós temos de não bom ainda. Né? E, nesse momento também, né, no início da pandemia, eu, como médico, passei por um período muito confuso. Né? Então, a gente tem que ter muita tranquilidade, muitas informações, as informações que mudam. Então, é um momento também da necessidade da gente exercer o que? A empatia. Mas exercer realmente, não que essa empatia seja uma coisa imposta. Precisamos ser empáticos a qualquer forma. Não é assim, porque a empatia exige um trabalho. Então, primeiro a gente vai trabalhar o que todos têm, mesmo as pessoas desequilibradas. É empatia cognitiva. É entender o ponto de vista do outro. Mesmo os mais endurecidos, eles têm empatia cognitiva, eles entendem perfeitamente. Mas aí a gente tem que passar por uma segunda etapa, que é a empatia afetiva e emocional, que é nós conseguimos compartilhar o sentimento dos outros. E a Deise sempre fala do sapato, né, Deise? E é se colocar no sapato. E eu estava falando, né, que além da gente se colocar no sapato, que nem às vezes o número não é adequado do nosso, e caminhar com esse sapato só não adianta, porque o que pode acontecer é de ficarem os dois sentados no caminho chorando com dor no pé. Né? Então, a proposta da empatia é um terceiro tempo, que é a empatia compassiva, né? Que é nós percebermos a necessidade que o outro tem de ajuda e trilhar junto com ele, com os sapatos, mas propondo novos caminhos, que muitas vezes o outro não consegue ver. Né? Não é só dizer, eu sei o que você está passando. Na realidade, é uma proposição de ausculta com o coração aberto, dizer, eu entendo o que você sente e o que eu posso fazer por você, qual o caminho que eu posso ajudar você a trilhar. Então, era esse sentido que eu
estava pensando em trazer, né? Porque temos muitas perdas, muitos entes queridos, amigos, que nesse momento desencarnaram, outros passaram por dificuldade, trazendo um sentimento que nesse momento está muito intenso, que é o sentimento de luto, né? Então, Leila, você pode falar um pouquinho sobre o sentimento de luto? Eu queria iniciar falando exatamente desses momentos, desde o início desses momentos que nós começamos através da pandemia. E uma coisa que me chamou a atenção, que é exatamente que esses momentos eles estão cheios de mudanças, né? Como a Alice também já falou, existem várias mudanças, existem muitas dúvidas também que foram colocadas no nosso cotidiano, né? Como desafios. Nós sabemos que os desafios eles estão sempre junto a nós, porque o desafio ele é visto como um impulso, algo que nos impulsiona e não que nos retém. Mas a pandemia aflorou um sentimento, quando se fala em sentimento de perda, eu percebi que é um sentimento de perda em todos os sentidos, não foi apenas em relação ao luto, tá? Foram muitas coisas, como a Daisy falou, nós fomos chamados para ficar dentro de casa. Então, houve primeiro a perda do contato social, a perda do contato físico, e que é uma coisa que nós observamos, que nós ouvimos sempre, ai, que saudade de um abraço, e quem gosta de dar abraços e realmente sente essa falta de dar um abraço, esse contato físico. Então, tudo sair para fazer compras, sair apenas para andar na rua, também foram perdas que nós estamos sentindo, né? E assim, o nosso cotidiano ele foi extremamente modificado, porque mesmo que você se proponha ou que tenha, por exemplo, as pessoas que precisam sair para trabalhar, para fazer outras atividades que elas não têm como evitar, não é mais como era feito antes da pandemia. Então, as pessoas sempre estão saindo agora com um alerta, né, com um excessivo cuidado que precisa, que é necessário. Então, você simplesmente, eu vou ali na esquina, você simplesmente não vai à esquina. Então, você tem um ritual de preparação para ir, e às vezes, quando você vai, você se sente angustiado, né, pressionado, preocupado, alerta, constantemente alerta, observando tudo que está em volta. Então, isso foi também uma das mudanças, que é a falta dessa liberdade que nós temos de fazer aquilo que nós gostaríamos de estar fazendo e que teríamos uma rotina comum. Tá? Joana, ela também diz, né, reforçando o que a Daisy falou, Joana nos diz, e eu vou reforçar isso, que eu acho que é muito importante, de que a dor não é uma punição de fato. Tá? Não é. Nós não estamos sendo punidos, senão aqueles que estão perdendo os entes queridos seriam ver, assim, olha, mas o que ele fez, ele está sendo punido nesse momento? Não é essa punição. Tá? Ela é mais um mecanismo que nos é propiciado. Tá? Um mecanismo que nós vamos utilizar para o nosso progresso, para mudar exatamente, como a Daisy falou, o que está aqui e o que está aqui, haver uma mudança nisso, haver um equilíbrio. Às vezes a gente não percebe que o pensar e o sentir, eles precisam ter um equilíbrio para que você caminhe com mais segurança, né? E a maneira como nós lidamos exatamente com o sofrimento é que ele é extremamente individual. Tá? Então, essa empatia em relação ao que o Carlinhos falou, é você perceber que a maneira como você lida com o sofrimento não quer dizer que o outro precise lidar igual a você.
Então, é você perceber a forma como ele lida e aprender a caminhar junto com ele, porque isso seria também um estímulo, um acolhimento para isso, né? E nessa maneira de ver, você também pode mostrar ao outro, quando ele houver essa necessidade, que ele também pode ter uma visão diferenciada. Ele pode ver diferente daquilo que ele estava habitualmente fazendo. Tá? Então, não é dizer a ele aquilo que ele precisa fazer. Como o Carlinhos falou, é entender aquilo que ele está sentindo e, no momento de uma troca de informações, uma troca de conhecimentos, você pode estar auxiliando e caminhando junto com essa pessoa. Então, também é um aprendizado, né, de como nós lidamos. Eu sei que é difícil, porque no momento exato da aflição fica muito mais complexo você diferenciar, parar e mudar a maneira como você está fazendo. Mas a partir do momento que existe alguma coisa, até uma leitura, às vezes, pode ajudar você a, nesse momento, parar um pouco e refletir. E é uma coisa que Joana sempre nos chama, né? Você ficar sozinho, você ficar quieto com você mesmo, é a oportunidade que você tem de refletir. Então, não é apenas agir, né? Você precisa refletir e modificar os seus movimentos, modificar as suas emoções naquele instante, tá? Cláudia também vai dar um segmento nisso. Bom, queridos, é um grande desafio, né, que toda a humanidade nós estamos vivendo. E aí eu me dediquei a fazer uma pesquisa e fui ver lá no site do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que faz uma estatística de quantos divórcios aconteceram no Brasil ao longo do período do ano. E aí me chamou a atenção, isso até foi veiculado em algumas reportagens na mídia, dizendo que de janeiro a maio de 2021, o número de divórcios no Brasil inteiro, divórcios extrajudiciais que são feitos em cartórios, aumentou em 26,9%. E aí tem até o ranking dos estados. O estado de São Paulo foi o maior número, com 37% de aumento em relação ao mesmo período, de janeiro a maio de 2020. Então, é claro que alguma coisa de muito diferente está alterando a dinâmica da nossa convivência em família. E eu ouso dizer, né, até porque também tenho uma família, sei como é que esse negócio funciona, que não é só na relação, né, entre maridos, esposas, né, não é só na relação conjugal que houve essa alteração de dinâmica, né, em todas as relações. Porque eu não estou querendo que ninguém se exclua dessa reflexão de eu não tenho marido, não tenho esposa, não preciso nem pensar nessa parte. Sim, precisamos, porque nos relacionamos. E até quando estamos sozinhos, como é que está a nossa relação conosco mesmo? Né? O que esse período de inseguranças, de dores, quer nos dizer? Né? E esse é o ponto importante. Então, vejam, Daisy começou trazendo para a gente, né, a dinâmica do planeta, abriu com a Gênese, né, dizendo, olha, isso aí está tudo na programação, mas isso tudo é um plano de Deus para que a gente mexa aí no interior da nossa alma, no escaninho, é onde está a sombra, é para a gente mergulhar nessa oportunidade divina, porque estamos amparados a todo momento, e pararmos para refletir como é que estão as nossas relações. E as nossas emoções, elas vão acontecer nessa dinâmica familiar. Porque quando cada um de nós aqui nos preparamos para fazer um estudo, para fazer um comentário, para estarmos, ainda que nos relacionando pelo Zoom ou por meios eletrônicos com outra pessoa, a gente meio que se ajeita, se prepara, passa um batonzinho, né? E internamente acontece o mesmo. A gente também procura rearrumar nossos pensamentos, escolher as palavras, mas é na família que nós vamos ser mais em essência. Vamos ter a oportunidade de sentir, vamos nos permitir revelar-nos
tais quais somos, vamos dizer assim, né? Que ainda é um processo de tal qual somos, ainda é utópico, mas a gente vai estar menos superficial. E é aí que nós precisamos realmente pensar. Eu trouxe uma mensagem do livro Entrega-te a Deus, de Joana de Ângeles, que ela fala que os sentimentos são valiosas conquistas do curso evolutivo, que vão se aprimorando pelas vivências, pelas longas reencarnações. Então, nesse momento, o que a gente está vendo, que as emoções e os sentimentos estão muito aflorados. Tanto que a gente não consegue nem conviver com o outro. Pessoas que a gente tem anos de relação, a gente não consegue conviver. Por quê? Porque o luto dessas pessoas, que todo mundo hoje passa um processo de luto de alguma forma, né? Todo mundo teve um amigo, um parente próximo, querido, que infelizmente desencarnou. E nós precisamos compreender isso, e cada um vai ter esse processo de luto diferente. Muitas vezes a gente pensa, olha, o outro já nem gosta mais de mim, não fala mais comigo, mas é que o outro está no processo dele. E nem sempre a gente tem condição de compreender isso. Que nós temos o nosso processo, uns gostam de falar mais, outros ficam mais fechados, uns ficam irritados, dizem, não estou sofrendo, mas está irritado, está mal-humorado. Então, cada um tem uma forma de lidar com isso, que nesses momentos, essa forma de lidar vai causando um impacto nessa dinâmica familiar. Por isso que a gente precisa desenvolver esse sentimento. E ela fala na mesma mensagem que as emoções, esse é o ponto que eu queria chegar, que são as reações fisiológicas, elas vão ter um significado muito grande na leitura do nosso sentimento. Porque muitas vezes amamos, e o sentimento é um grande guarda-chuva. Nós podemos amar uma pessoa, isso acontece muito rotineiramente, mas não é por causa disso que vamos deixar de sentir medo, raiva, alegria por estar com ela. Então, as emoções estão embaixo desse guarda-chuva, e o grande guarda-chuva é o sentimento, que a gente espera, né, que nas relações familiares seja um sentimento de amor. Ela traz também, no livro Ser Consciente, ela fala sobre a maturidade emocional, muito interessante, porque ela diz que a maturidade ela tem 3 níveis. O nível do afeto, então eu gosto, não gosto, é bom, é ruim, é meu amigo, não é meu amigo, né? E esse é um nível bem superficial. O nível mental, essa pessoa é importante na minha vida, ela me ajuda, ela é aquele critério utilitarista, né? Ela tem valor para mim, sempre me ajudou, é meu parceiro, é meu amigo. E tem o terceiro nível, que é o mais profundo, que é o nível de maturidade espiritual. Então, é onde eu vejo que esta pessoa pode ter sido muito boa nessas situações, mas outras situações talvez não tenha alcançado a minha expectativa, mas eu tenho um amor espiritual. É o que a gente pretende chegar. Então, quando nós vamos vendo que o nível de desagregação familiar, de irritação está muito grande, é provável que a gente esteja trabalhando os 2 níveis de maturidade, que é o afeto e o mental, mas a gente não está investindo no espiritual. A gente não está vendo o outro ser humano, conforme Carlinhos falou, calçando o sapato do outro, tendo uma relação de empatia com o outro. Então, com toda certeza, esse é o grande desafio desse momento atual, né? Como eu posso me colocar na posição do outro e pensar com o coração e com a mente do outro para compreender a dimensão da emoção dele e até abrir mão da minha irritação, da minha expectativa frustrada, dos dias que eu tive pretensões e esperanças justas de afeto e não recebi. Então, são questões muito complexas da nossa alma que a gente hoje está tendo a oportunidade de abrir lá a caixa de Pandora e sai de tudo, né? É uma coisa, é uma riqueza esse momento. Eu acho que a minha amiguinha quer falar. Porque eu estava pensando aqui, sabe o que eu acho? Uma coisa que tem me preocupado um pouco é que a gente escuta muito as pessoas dizerem assim, não, é porque quando a gente voltar ao normal, né? Ou então assim, o novo normal,
Eu não entendo muito bem esse negócio de normal, né? Porque assim, o que é normal? É todo mundo seguindo a mesma norma. Sim, isso não existe, porque é isso que a gente está falando. É um convite para que cada um acesse as suas próprias reações, os seus próprios sentimentos diante desses relacionamentos. Então, assim, eu acho que principalmente o convite desse momento é de que a gente não fique simplesmente sentado esperando passar. Quando eu vou para dentro de casa e cumpro os protocolos de não sair, ou se precisar sair o mínimo possível, de máscara e tal, eu não tenho que fazer isso esperando. Eu estou percebendo que agora, né, a própria mídia já está assim. As autoridades já estão liberando o uso da máscara aqui, e aí já fica na expectativa de quando que a máscara vai ser liberada, né, na cidade onde eu moro, e vacina, que obviamente é um enorme passo, né, para a gente poder realmente cumprir todas as determinações que a ciência já nos mostra. Mas eu tenho a sensação de que está todo mundo só colocando na segunda dose aquela expectativa de que depois que eu tomar a segunda dose da vacina, então tudo vai voltar a ser do jeito que eu quero. Gente, vamos cair na real. A gente não, é uma doença, Carlinhos, por favor, depois até pode falar mais um pouco, mas assim, é uma doença da qual a gente ainda não conhece nem tantas coisas, quanto mais saber dentro desse conceito aí que a gente está falando, né? Então, assim, não, a gente ainda pode ter muitas surpresas com relação a isso. O que nos cabe nesse momento é realmente seguir as recomendações dos especialistas, mas, enquanto isso, ouvir o convite de Deus do que devemos fazer para o desenvolvimento pessoal. Eu lembrei que fui até procurar aqui no livro do Manuel Filomeno de Miranda, né, no Rumo do Mundo de Regeneração, esse último livro, tem um parágrafo em que ele coloca assim: não serão através das atribulações e malversações morais das políticas, as notícias mentirosas e assustadoras, que a humanidade voltará ao seu ritmo equilibrado de existência. Então, olha só, já tem uma questão aí de que, assim, voltar ao ritmo equilibrado de existência, que não foi a pandemia que tirou a gente desse ritmo desequilibrado. Nós já estávamos num ritmo muito desequilibrado de viver o exterior, né? Cuidado com o tal do homem aparência, que está lá no Homem Integral de João. É provável, ele diz, que demore mais tempo do que pensam os sonhadores e os profetas de ocasião. Então, vamos parar com esse negócio de depois da segunda, da terceira dose, aí tudo vai poder, tira a máscara. Não é, a proposta não é aguardar o fim da incidência do vírus. A proposta é utilizar esse momento para os cuidados materiais, mas o crescimento espiritual. E ele ainda diz: esses fenômenos periódicos que assolam o planeta e os seus habitantes são sempre advertências muito graves que procedem de Deus, em convite rigoroso à mudança de hábitos e de comportamentos. Então, não temos que esperar acabar a pandemia para a gente voltar aos hábitos e comportamentos que a gente já vinha vivendo. Né? Quando, assim, quando a Cláudia fala dos divórcios, por exemplo, eu fico imaginando se isso não foi causado pela pandemia. Não separeis o que Deus juntou, é porque ali já não estava junto por Deus. Ali talvez estivesse embolado naquela rotina, naquela vivência do social, era aquele casamento social. E quando ele foi colocado à prova da interiorização, ele não resistiu porque não tinha ali a ligação realmente de Deus, né? Não era mais Deus juntando aquilo ali, né? Simbolicamente falando. Então, o que a gente precisa fazer é não esperar o fim da pandemia, é fazer com que, antes do fim da pandemia, a gente possa ser o mais produtivo possível nessa mudança de hábitos e de atitudes. E eu fico feliz, né? Eu já falei várias preocupações aqui, mas, por outro lado, eu fico feliz de algumas coisas. Trabalho, por exemplo, né? Quem tem a oportunidade de trabalhar com população de rua, está vendo como que a sociedade abriu muito mais o olho para isso do que talvez quando a gente estava naquela correria do dia a dia, a gente passava, a gente via aquela pessoa ali na rua, coitado, uma oraçãozinha, né? Quando muito, né? Hoje em dia,
o que teve de novas propostas de atendimento a essa população, a esses que são irmãos nossos, a gente sempre fala isso, né? Então, a gente viu campanhas do tipo, e ideias criativas. A interiorização não é só também para a gente descobrir, ou não, vamos de novo reforçar, na sombra de cada um de nós não existe só coisa ruim. Existe um monte de potencialidades que não são exploradas enquanto a gente está vivendo a vida lá fora. Então, criatividade. Essa população de rua, por exemplo, ganhou uma campanha lindíssima, tem um monte de gente fazendo mantas com caixinha de leite. Então, agora que a gente está em casa, dá mais tempo, até não pode nem alegar que é na correria, dá mais tempo da gente pegar aquelas nossas caixinhas Tetra Pak e cortar, e higienizar e enviar para alguém que esteja realmente confeccionando essas mantas, que são térmicas, que ajudam o pessoal. Então, assim, isso é só um exemplo de ideias novas que foram surgindo a partir desse mais tempo que a gente tem, desde que esse tempo tenha o olhar, como o Carlinhos falou, da empatia, do estar com o outro. Mas que isso nunca nos tire o tempo de reflexão, como disse a Leila, que não é só sair e fazer agindo, é refletir. E aí também entra o cuidado com o tempo, a gente foi todo mundo virtual, né? Então agora é um tal, a gente passa o dia inteiro assistindo palestra. Gente, é ótimo que a gente tenha muito acesso às palestras, mas se a gente não parar e pensar o que essa palestra traz para mim, o que eu posso fazer com isso, eu estou de novo vivendo no mundo exterior. Apesar de não ser fora de casa, eu estou fora de mim mesmo. Então, assim, a gente tem que agarrar esse momento para ser criativo, para utilizar produtivamente o nosso tempo, as nossas ideias, a nossa investigação de sentimentos e mudar realmente com isso comportamentos e atitudes. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas... Vou dar uma palavrinha rápida, só por causa do tempo. Então, né, o que a Deise está falando é isso, né? Na realidade, até a pegar pela palestra, na realidade a gente vê muita palestra, a gente está aumentando o nosso conhecimento, não necessariamente aumentando a nossa sabedoria, se não tivermos crítica, né? O que a Deise falou, todos esses grupos, é uma, vamos dizer, uma exacerbação, no bom sentido, da empatia compassiva, né? São as pessoas preocupadas com o que o outro sente, com o sentimento do outro, mas propondo novas propostas para a resolução. E o último caso que eu ia trazer, que eu estou dizendo de empatia, e aí um individual, eu estava vendo ontem à noite, então não vou guardar, da Olimpíada, uma prova de natação, que quem ganhou, se eu não me engano, era uma sul-africana, e ela foi muito abraçada pela nadadora americana. E abraçou na hora, um abraço, e aí vem a história. As duas treinam juntas na mesma universidade. A americana perdeu o pai há alguns meses, ia desistir de nadar a Olimpíada. Essa sul-africana treinava com ela, mas morava 5 horas de distância dela. Foi ao encontro dela e se propôs com a família dela ser responsável pela condução e pelo auxílio do treinamento dela. E as duas ontem foram medalhistas, né? Então, estou trazendo isso um exemplo de empatia mesmo, porque na realidade treinam juntas. Uma sabia do potencial da outra e falou, menos uma para disputar comigo, né? Ela está lá com os problemas dela, não, ela foi buscar 5 horas dirigindo de carro, se responsabilizar pela outra. E aí a gente entende. Quando eu vi no início, falei, bom, são as duas americanas. Não, ela é sul-africana que treina nos Estados Unidos. Então, a gente vai vendo que esses sentimentos vão se aflorando. Eu só a Deise trouxe o coletivo, eu trouxe o individual. Eu, assim, se der tempo, eu também gostaria de puxar um ponto sobre os rituais, né? Que são 2 rituais que eu também observei. Um são os aniversários, né? Que as pessoas estavam reclamando muito de não festejar os seus aniversários, e o outro é a perda dos entes queridos, que também eu ouvi muitas pessoas com raiva, como a Cláudia falou, esse sentimento aflorado por não poder cumprir aquele ritual que todos nós estamos habituados, né? Vamos dizer habituados, porque eu acho que tem momento que você
faz esse caminho e nem percebe exatamente aquilo que significa esse caminho. Eu digo isso porque eu já fui Oi, gente, fugiu a palavra. Velório, sepultamento, em que a pessoa que estava ali, até os familiares que estavam em sofrimento, né, porque a gente sabe que é uma perda difícil ainda de lidar, não estavam sendo acolhidas, porque cada grupo estava num canto comentando e conversando sobre coisas que não tinham nada a ver, quando no momento era mais aconselhável o acolhimento dessa família. Então, duas coisas que eu percebi, que o fato de você não estar presente fisicamente não significa que, por exemplo, você não possa comemorar o aniversário. Como nós estamos aqui, eu já participei de alguns aniversários desta forma, tá? Com mesa posta, bolo, cantar parabéns, amigos que foram convidados e todos dessa forma. E para aqueles que perdem os entes queridos e que não conseguem estar com eles, também eu já percebi que há uma outra maneira de passar, de realizar esse ritual, que são as homenagens. Você pode juntar a família também no Zoom e conversar a respeito do ente que você perdeu, conversar a respeito de histórias entre famílias. E uma vez, até o Augusto, num estudo nosso, ele comentou exatamente isso, como vai ser isso agora, que uma cliente dele perguntou, e aí ele sugeriu que, Vitória, recolha todos os momentos felizes que você teve com essas pessoas e homenageie ela dessa forma. Então, é uma forma também de você matar a saudade dessa família, porque às vezes foram famílias que foram separadas, e que a gente não percebe que isso sempre acontece, né? Nós sempre somos separados das nossas famílias, só que agora está de uma forma muito mais intensa. Mas isso também não significa que você não possa homenagear esta família e construir um novo ritual, uma nova maneira de lidar com esses sentimentos, né? Isso também é importante. Me lembrei de uma necessidade que eu tenho toda manhã. Eu junto, né, agreguei isso às preces da manhã, né, que eu já tenho lá meu hábito, e eu sempre me visualizo abraçando muito, com muito carinho, beijando muito, né, meu pai e também meu irmão. Meu pai foi por Covid, mas meu irmão já tinha desencarnado há 2 anos antes. E, assim, para mim é um sentimento de muito alívio. A minha emoção, primeiro que eu sou espírita, eu sei que esse meu carinho chega lá tranquilamente, né? Acho que ele já fica até esperando, né? Eu visualizo isso. E segundo, que é tão gostoso, assim, é o abraço, o beijo, o calor, eu sinto isso tudo. É muito bom, eu recomendo essa prática, porque o amor chega lá, né? Eu também recomendo, porque né, eu também criei o hábito de que a minha família é de interior, né, numa cidade pequena, então quando chegava assim 5 horas da tarde, todo mundo se reunia na calçada da rua com seus banquinhos, então vinha nas férias, vinha cada um de um canto e ali ficavam conversando, trocando ideia, rindo e tal, e até a hora do jantar. Quando chegava a hora do jantar, aí todo mundo, gente, está na hora de jantar, vamos embora. Então, eu criei esse hábito, né? A maioria que estava ali não está mais comigo, mas eu criei o hábito de, no momento da saudade, eu reviver esse momento, ir para lá, e depois, quando chega a hora do jantar, eu venho embora e venho mais acolhida, né? Melhor, porque já tive um pouquinho com todos eles e voltei. Isso, Leila. Agora me veio uma ideia que eu gostaria até de finalizar com essa frase de Joana, antes da gente passar para a leitura de uma mensagem que vale a pena. Ela diz que o amor é uma emoção profunda. E quando a gente revisita essa emoção de amor, de saudade, de lembranças boas, de carinho, a gente está ativando esse amor, né? Esse amor por essas pessoas. Então, de fato, o amor é uma emoção profunda. Então, meus amigos, acho que a gente já pode, né, caminhar para a nossa mensagem, né?
nós separamos a leitura de uma parte de uma mensagem que está no livro Momentos de Esperança, e o título do capítulo é o capítulo 8, e diz o seguinte: em relação à angústia, né? São tempos de muitas angústias. Vamos ver o que Joana de Ângeles traz para a gente. Acautela-te quanto às injunções da angústia. A semelhança de erva daninha, ela se entranha suavemente nas raízes dos sentimentos, estrangulando-as com vigor. Insinuante, encontra fáceis argumentos para instalar-se na mente e emaranhar-se no coração, tornando-se infortúnio de difícil erradicação. Não te impressiones com os insucessos nas atividades que empreendestes. Eles fazem parte dos acometimentos e são lições preciosas, a fim de que aprendas a não reincidir nos seus gravames. Quem desconhece o fracasso não tem condições de viver êxitos. Demorar-se no malogro, entre lamentações e rebeldias, é abrir-se ao desequilíbrio, à angústia. Perder é fenômeno natural em todo empreendimento, de modo a poder se lucrar depois satisfatoriamente. A existência carnal, por isso mesmo, é um investimento que experimenta todos os tipos de riscos existentes. Enfrentá-los com naturalidade, eis o dever de todos, nunca se deixando atemorizar ou fugir da responsabilidade que apresenta. Então, eu acho que só cabe a gente lembrar, mais uma vez, né, o que essa situação quer me ensinar, mas nunca deixando se afastar de nós a ideia de que, em todo desafio, estamos igualmente amparados. Essa espiritualidade superior que tanto nos orienta está aí, está com a gente. É só uma questão da nossa sintonia. Que possamos, então, continuar firmes nos nossos propósitos de sermos melhores, certíssimos de que o Mestre Jesus abençoa todos esses propósitos. Beijos, queridos. Beijos. Boa noite.